Assista só comigo este testemunho que vai fortalecer a sua fé. É uma história que mostra como Deus age quando confiamos nele, mesmo quando tudo parece perdido. Era uma família simples que congregava fielmente. O filho mais velho, desde pequeno, ia à igreja com os pais, mas quando chegou à adolescência começou a se afastar. Um dia, depois do culto, ele falou assim para a mãe: "Mãe, eu não vou mais na igreja. Não quero saber de nada disso." A mãe, com o coração apertado, não discutiu, não brigou, só respondeu: "Filho, eu vou continuar orando por você." E assim fez. Toda vez que ia ao culto, ela se ajoelhava e pedia a Deus que tocasse no coração daquele filho. Os anos foram passando, e o jovem se envolveu com más companhias. Passava as noites na praça, ouvindo músicas que não edificam, e aos poucos foi se esquecendo dos caminhos do Senhor. A mãe, mesmo com o coração partido, não desistiu. Continuava orando, crendo que Deus ouvia suas súplicas. Até que um dia, durante um culto, enquanto a mãe orava, o irmão que estava pregando falou estas palavras: "Há uma irmã aqui que tem um filho como um peixe fisgado pelo anzol da graça. Deus já o pegou e no tempo certo, ele vai puxar esse anzol." A mãe sentiu que aquela palavra era para ela. Não disse nada a ninguém, mas guardou no coração, confiante de que Deus agiria. Mas alguns meses se passaram, e aquele jovem começou a sentir um vazio no coração. As coisas do mundo já não o satisfaziam. Uma noite, depois de sair com os amigos, ele voltou para casa e não conseguiu dormir. Uma voz dentro dele dizia: "Volte para a igreja. Lá você vai encontrar paz." Ele resistiu, mas aquela voz não saía de sua mente. Até que numa manhã de domingo, sem avisar ninguém, ele decidiu ir ao culto. Quando entrou, sentiu algo diferente. O irmão que estava pregando falou justamente sobre o amor de Deus que não desiste de ninguém. Aquilo tocou fundo em seu coração. Ele se ajoelhou e começou a chorar, pedindo perdão a Deus por ter se afastado. No final do culto, ele procurou o cooperador e disse: "Eu quero ser batizado. Quero servir a Deus de verdade." O cooperador, com alegria, explicou o caminho: arrependimento, fé em Jesus Cristo e batismo em nome dele, para perdão dos pecados. No dia do batismo, a família toda estava presente. Quando ele saiu das águas, sentiu uma paz que nunca havia sentido antes. Os irmãos o abraçaram, e a mãe, com lágrimas nos olhos, só conseguia dizer: "Glória ao nome santo do Senhor." Hoje, aquele jovem serve a Deus com alegria. Ele mesmo diz: "Pensei que nunca mais voltaria, mas Deus não desistiu de mim. Ele me puxou de volta como um peixe no anzol da sua graça." Que este testemunho nos ensine a nunca desistir de orar por aqueles que amamos. Deus ouve, Deus age, e no tempo certo, Ele responde. Fique firme. A obra que Ele começa, Ele termina. Glória ao nome santo do Senhor. E assim a vida daquele jovem mudou para sempre. Mas a história não terminou ali. Porque Deus, que é fiel, não só o trouxe de volta, mas começou a usá-lo de uma maneira que nem ele mesmo imaginava. A provação que veio como refino. Poucos meses depois do batismo, ele começou a sentir umas coceiras estranhas no corpo. Primeiro eram só manchinhas vermelhas, mas logo se transformaram em bolhas que ardiam como fogo. Os médicos disseram: é fogo selvagem, uma doença difícil de curar. Os remédios aliviavam um pouco, mas a dor persistia. Ele se lembrava das palavras que ouvirá na igreja: Deus não promete um caminho sem provas, mas promete estar conosco nelas. E foi aí que ele entendeu: aquela doença não era um castigo, mas um chamamento para confiar mais. Todas as noites, antes de dormir, ele e a mãe oravam juntos. Ela passava óleo consagrado nas feridas, enquanto falava: Filho, Deus não deixa marca. O que o inimigo quis usar para te destruir, ele vai transformar em testemunho. E assim foi. O dia em que o médico não entendeu. Depois de meses de tratamento, ele voltou ao médico para uma consulta de rotina. O doutor examinou as feridas e, surpreso, disse: Isso aqui está cicatrizando de um jeito que eu nunca vi. Parece que alguém está passando alguma pomada especial. Ele sorriu e respondeu: Doutor, é o óleo da oração. Só Deus faz isso. O médico, sem entender muito bem, só balançou a cabeça. Mas ele sabia, aquela cura não era obra da medicina, mas da misericórdia de Deus. O chamado para servir. Com o tempo as feridas foram sumindo, e ele começou a sentir um desejo forte de ajudar outros jovens que, como ele, haviam se afastado. Começou a visitar os irmãos que faltavam aos cultos, compartilhando sua história sem julgamentos, só com amor. Certa vez, um rapaz lhe disse: Eu também quero voltar, mas tenho medo de não conseguir. Ele então colocou a mão no ombro do jovem e falou: Deus não olha para o que você foi, mas para o que você pode ser nele. Se ele me tirou do lixo, pode te tirar também. E aquele jovem voltou. A visitação que confirmou tudo.
Numa noite de oração, enquanto ele intercedia por outros, sentiu algo estranho, uma presença tão forte que seus joelhos tremiam. De repente viu como que uma vara verde na mão do irmão que estava orando por ele. Não era uma visão comum, mas uma confirmação: Deus está contigo. Quando abriu os olhos, o irmão lhe disse: Deus está te preparando para algo grande. Não desanima. Ele não entendeu na hora, mas guardou aquelas palavras no coração. A família restaurada. Hoje não só ele, mas toda a sua família serve a Deus. A mãe que tanto orou, agora vê os frutos. O pai, que antes era indiferente, hoje congrega e ajuda nos trabalhos da igreja. Até os primos que antes zombavam começaram a frequentar os cultos. Ele sempre diz: Deus não só me salvou, como me deu uma família nova. Não é só minha vida que mudou, é a história da minha casa. A lição que ficou. Quando perguntam como ele conseguiu vencer, ele responde: Não fui eu, foi Deus. Ele me fisgou com o anzol da graça, me limpou das escamas do pecado e me colocou de volta no mar da sua vontade. Agora eu só quero nadar onde ele mandar. E assim, com gratidão, ele segue firme, sabendo que a obra que Deus começa, ele termina. Glória ao nome santo do Senhor. Para a reflexão: você tem orado por alguém que se afastou? Não desista. Deus ouve. As provas não são para nos destruir, mas para nos refinar. A fidelidade de Deus não depende da nossa força, mas da sua graça. Fique firme. A obra vai ser concluída. O chamado para servir. Depois de ser batizado, ele sentiu um fogo novo no coração. Não era só alívio pela cura ou alegria pela família restaurada. Era algo mais profundo, um chamado. Um dia depois do culto, o irmão que o batizou o chamou à parte e disse: Deus não te tirou do mundo só para te salvar. Ele te quer na obra. Ele ficou em silêncio. Lembrou-se das vezes que na praça ria dos que pregavam. Agora, era ele quem sentia o peso da responsabilidade. Como eu, que fui tão rebelde, posso falar de Deus? Pensou. Mas a voz do irmão foi firme. Não é você quem vai convencer ninguém. É o Espírito Santo. Você só precisa ser fiel. Os primeiros passos na obra. Começou ajudando nos cultos de jovens. No início, tremia ao dar um recado ou fazer uma oração. Mas lembrava das palavras da mãe: Deus não escolhe os capacitados, capacita os escolhidos. E assim, pouco a pouco, foi ganhando confiança. Um dia, um jovem chegou até ele depois do culto e disse: Irmão, eu tô na mesma situação que o senhor tava. Não aguento mais essa vida, mas tenho medo de mudar. Ele olhou nos olhos daquele rapaz e viu seu próprio passado. Não deu sermão. Só contou sua história sem enfeites, sem exageros. E quando terminou, o jovem perguntou: E se eu não conseguir? Ele sorriu e respondeu: Se Deus conseguiu comigo, que era teimoso demais, Ele consegue com você também. Só não desista no meio do caminho. Aquele jovem hoje é batizado e serve na obra. A provação que veio como bênção. Mas nem tudo foi fácil. Um ano depois veio uma nova provação. O emprego que tinha há anos foi fechado. Sem renda, com contas para pagar, a tentação de murmurar veio forte. Por que Deus permite isso? Questionava em silêncio. Mas na igreja, ouviu um recado que marcou. As provas não são para te afundar, são para te aprofundar. Decidiu confiar. E foi então que, através de um irmão da congregação, surgiu uma oportunidade de trabalho melhor do que o anterior. Não foi rápido, não foi mágico, foi Deus agindo no tempo certo. Um milagre que ninguém viu, mas que mudou tudo. Um detalhe que poucas pessoas sabem: durante aqueles meses difíceis, ele começou a ter sonhos estranhos. Em um deles, viu-se de volta à praça, mas dessa vez não estava sozinho. Ao lado, um homem de roupas brancas segurava sua mão e dizia: Não tema, eu estou contigo. Acordou suando, o coração acelerado. Não contou para ninguém, mas guardou aquilo como um sinal. Depois, ao ler a Bíblia, encontrou em Isaías 41:10: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Aqui entendeu, Deus não só o salvara, como o estava guiando. A família que agora serve juntos. Hoje, aos domingos, é comum vê-lo na porta da igreja, recebendo os irmãos com um sorriso. Sua mãe, que antes orava sozinha no quarto, agora canta no coral. Seu pai, que antes dizia: Isso não é para mim, hoje ajuda a organizar as cadeiras e até já deu recados na reunião de homens. E os primos? 2 deles já foram batizados. Um deles, certo dia, lhe disse: Tio, se o Senhor mudou, eu também posso. Ele só respondeu: Não sou eu, meu filho. É Deus. Ele faz o impossível. A mensagem que ele sempre repete. Quando alguém lhe pergunta como conseguiu vencer, ele não fala de si. Fala de Deus. Fala da mãe que orou. Fala dos irmãos que não desistiram. E sempre termina com a mesma frase:
Se você tá afundando, não é porque Deus te abandonou. É porque Ele tá te preparando para voar mais alto. Só não solta a mão dele. E assim, com gratidão e firmeza, ele segue, não como um herói, mas como um peixe fisgado pela graça, nadando onde o Senhor mandar. Glória ao nome santo do Senhor. Para a reflexão. Deus não nos salva só para nos tirar do pecado, mas para nos usar na sua obra. As provas não são punições, são preparações. Uma vida transformada atrai outras vidas para Cristo. A fidelidade não é sobre nunca cair, mas sobre sempre levantar. Fique firme. A obra vai ser concluída. E a obra continua, o anzol que não solta. Glória ao nome santo do Senhor. Essa era a frase que ecoava na pequena sala de reuniões onde ele, pela primeira vez depois de anos, se sentou entre os irmãos. Não como visitante, não como curioso, mas como um que voltou para ficar. E não veio sozinho. A casa que virou igreja. Aqueles que o conheceram antes dizem que a mudança foi tão profunda que até a casa dele mudou de cheiro. Antes, o ar pesava com o fedor de cerveja e cigarro. Agora, o perfume do incenso queimado nas noites de oração se misturava ao cheiro do pão caseiro que sua mãe fazia para levar aos enfermos da congregação. "Mãe, o senhor não vai mais na praça?" perguntou um dia o filho mais novo, de apenas 12 anos, ao vê-la sentada na sala com a Bíblia aberta em Apocalipse 22. Ela sorriu, passou a mão no rosto do menino e respondeu: "Não, meu filho. Agora a minha praça é aqui, e o meu assento é nos céus." Esse menino, hoje, é um dos que mais cedo chegam aos cultos. Carrega a Bíblia do avô, aquele mesmo que anos antes havia dito "isso não é para mim", e já decorou de cor os salmos que a mãe lia em voz baixa enquanto fazia o jantar. O primo que virou cooperador. Um daqueles primos que se batizaram. O que lhe disse tio: "Se o senhor mudou, eu também posso." Hoje é cooperador de jovens. Não foi fácil. Teve que deixar o emprego na oficina mecânica porque o patrão não aceitava que ele faltasse às quartas e domingos. "Você tá louco? Vai trocar um salário certo por essa vida de igreja?" O patrão zombou. Ele respondeu com calma: "Não tô trocando não. Tô ganhando. O senhor acha que dinheiro paga a paz que eu tenho agora?" O patrão riu, mas alguns meses depois, quando a filha dele adoeceu, foi aquele mesmo ex-funcionário que orou com ele no hospital. A menina melhorou. O homem não se batizou, ainda, mas agora, quando passa em frente à igreja, tira o boné e abaixa a cabeça. A semente foi plantada, ele costuma dizer. O resto é com Deus. A provação que veio como água fria. Nem tudo foram rosas. 2 anos depois do batismo, veio uma provação que doeu mais que o fogo selvagem. O diagnóstico de câncer na esposa. "Por que agora, Senhor?" Ele chorou no altar, agarrado ao púlpito como se fosse um naufrágio. O cooperador que o batizou se aproximou e colocou a mão no seu ombro. "Lembra do anzol, irmão? Deus não te fisgou para te soltar. Ele te segura até no fundo do mar." E foi assim. Entre quimioterapias e noites em claro, ele não deixou de congregar. Mesmo fraco, ia à igreja. Mesmo com dor, cantava. E quando a esposa, já debilitada, lhe pediu: "Me leva para a igreja uma última vez." Ele a carregou no colo até o banco da frente. Ela não aguentou até o fim do culto. Faleceu 3 dias depois, mas com um sorriso nos lábios e a mão apertando a dele. "Não chore. Eu tô indo para casa. E você fica firme. A obra não pode parar." No velório, nenhuma palavra de revolta. Só gratidão. Ela não morreu. Dormiu. "E um dia a gente se encontra de novo, lá onde não tem mais dor", disse ele aos filhos, enquanto seguiam o caixão branco. O milagre que ninguém esperava, mas deu sim. 1 ano depois, no mesmo mês em que a esposa partiu, o médico chamou para um exame de rotina. "Seu câncer sumiu." "Não foi câncer, doutor. Foi uma lição. E Deus já me formou nela." O médico incrédulo pediu novos exames. Tudo limpo. Nenhum vestígio da doença. "Isso não tem explicação médica", o doutor admitiu. Ele sorriu. "Tem sim. Chama-se Jesus Cristo. O anzol que fisga outros." Hoje ele é cooperador de homens. Não prega com palavras bonitas, mas com a vida. Quando um jovem chega resmungando que não aguenta mais, ele conta a história do anzol. Deus não te pegou para te soltar, irmão. Ele te fisgou para te levar para um lugar que você nem imagina. E quando algum irmão mais velho reclama que a mocidade tá fria, ele responde: "Fria? Então acenda o fogo. Ora por eles. Chora por eles. Faz como minha mãe fez, dobra os joelhos e deixa Deus fazer o resto." A última palavra, que é sempre a primeira. Todo mês, no dia em que se batizou, ele vai sozinho ao rio onde foi mergulhado. Fica ali de joelhos na margem e agradece. Não por ter sido curado, não por ter vencido, mas por uma coisa só: "Porque ele não me deixou ir, Senhor."
Mesmo quando eu queria, o Senhor segurou o anzol. E então, antes de ir embora, ele molha a mão na água e passa no rosto, como quem renova um pacto. Até a volta de Jesus, eu tô aqui. Firme. Glória ao nome santo do Senhor. Para a reflexão final. Deus não nos salva para nos deixar. Ele nos salva para nos usar. As maiores bênçãos vêm depois das maiores batalhas. Uma vida transformada é o melhor sermão. O anzol da graça não solta. Mesmo quando a gente luta para escapar, ele segura. Fique firme. A obra vai ser concluída. A marca que não se apaga, mas que Deus usa. Foi num desses dias de volta ao Rio que ele conheceu o Mário. Um rapaz de uns 22 anos magro, olhos fundos, aquele tipo que parece carregar o mundo nas costas. Tinha acabado de chegar na cidade, vindo do interior de Minas, e trabalhava numa oficina mecânica perto da igreja. O primeiro domingo que apareceu no culto, sentou lá no fundo, de cabeça baixa, como quem não queria ser notado. Mas ele notou. Esse aí tá com a mesma cara que eu tinha, pensou. Depois do culto, se aproximou devagar, sem pressa, como quem não quer assustar um animal ferido. Irmão, tudo bem? Primeiro dia aqui? O rapaz levantou os olhos, surpreso que alguém tivesse reparado nele. Tô só, passando. Passando não. Se Deus te trouxe até aqui, é porque tem um motivo. Eu também cheguei assim um dia, achando que tava só dando uma olhada. Mas olha onde tô hoje. Mário olhou para ele, depois pro chão, e soltou um riso sem graça. Pois é, olha onde você tá. Eu tô lascado. E aí, como se uma represa tivesse arrebentado, o rapaz começou a contar. Drogas desde os 14. Roubos. 2 vezes preso. Uma facada nas costas que quase o matou. E o pior, uma filha de 3 anos que ele nunca viu, porque a mãe da menina, cansada de esperar ele sair da vida errada, tinha sumido com a criança para outro estado. Eu já tentei parar, irmão. Já prometi para Deus, já chorei, já pedi perdão. Mas parece que tem um negócio em mim que não deixa. É como se eu tivesse um buraco aqui dentro e nada enchesse. Ele ouviu tudo em silêncio. Não interrompeu. Não deu sermão. Só quando Mário acabou de falar, ele esticou a mão e segurou o ombro do rapaz com firmeza. Você tá certo. Tem um buraco. E sabe o nome dele? Vazio espiritual. E sabe a única coisa que enche? O Espírito Santo. Mário olhou para ele como se tivesse ouvido uma piada. Ah, irmão, isso aí é conversa de pastor. Eu já ouvi isso 1000 vezes. Não é conversa não. É experiência. Olha aqui. Ele puxou a manga da camisa e mostrou o braço. Uma cicatriz grossa cor de vinho serpenteando do cotovelo até o pulso. Isso aqui é o que sobrou do fogo selvagem. Os médicos falavam que ia ficar deformado para sempre. Que ia perder o movimento. Mas olha só. Ele dobrou os dedos, fez um punho, esticou a mão. Deus não só curou, como usou essa marca para me lembrar todo dia. Eu te tirei do fogo. Agora vai e tira outros. Mário tocou a cicatriz, como se quisesse sentir a história debaixo dos dedos. Mas e se Deus não quiser me usar? E se eu já fiz coisa demais? Ele sorriu. Irmão, se Deus usou um ladrão na cruz para salvar a alma dele na última hora, se usou um assassino chamado Paulo para escrever metade do Novo Testamento, se usou esse aqui, apontou para si mesmo, que estava mais morto que vivo, então ele pode usar você. A questão não é o que você fez, é o que ele quer fazer em você. Mário baixou a cabeça. Quando voltou a falar, a voz estava embargada. Mas e minha filha, irmão? Como é que eu vou recuperar isso? Joelhos dobrados. Igual minha mãe fez por mim. Você ora, chora, jejua se precisar, e deixa Deus fazer o resto. Porque uma coisa eu te digo, nenhum pai da mentira é mais forte que o pai da verdade. Se ele trouxe você até aqui hoje, é porque já tá tudo planejado, inclusive a volta da sua filha. A prova que veio do silêncio. 3 semanas depois, Mário foi batizado. Não teve fogos, não teve milhares de pessoas, não teve cura instantânea. Teve só água, oração e um homem que saiu do rio tremendo, mas com os olhos cheios de uma paz que não era desse mundo. No dia seguinte, ele levou Mário até o rio onde costumava ir, o mesmo lugar onde, anos antes, ele próprio tinha sido batizado. Agora é sua vez de fazer um pacto, irmão. Mário molhou a mão na água, passou no rosto, e falou baixo, como se estivesse falando só para Deus. Até a volta de Jesus, eu tô aqui. Firme. Mas a batalha não tinha acabado. O adversário não desiste fácil. Uma semana depois do batismo, Mário sumiu. Não foi no culto. Não atendeu o telefone. Quando ele finalmente o encontrou, foi num bar na periferia, com uma garrafa de cachaça na mão e os olhos vermelhos. Eu não aguento, irmão. É como se tivesse um negócio me puxando para trás.
Ele sentou do lado de Mário, pediu um guaraná, o dono do bar já conhecia ele, sabia que não bebia, e falou: "Isso não é coisa não, Mário. É o inimigo. E sabe por que ele tá te atacando tanto? Porque ele tá com medo. Medo de você ficar firme. Medo de você recuperar sua filha. Medo de você virar um homem de Deus. Quando o diabo começa a te perseguir, é sinal que você tá no caminho certo." Mário olhou para a garrafa, depois para ele. "Mas e agora? Como é que eu saio dessa?" "Você não sai. Deus te tira." Ele pegou a garrafa da mão de Mário e jogou no chão. O vidro se espatifou. "Acabou. A partir de hoje, toda vez que essa vontade vier, você faz isso, dobra os joelhos e grita: 'Senhor, segura o anzol.'" E foi o que Mário fez. A vitória que veio no correio. 6 meses depois, numa tarde de sábado, Mário chegou na casa dele com uma carta na mão e os olhos cheios d'água. "É dela, irmão. É da mãe da minha filha." Dentro do envelope, uma foto. Uma menina de cabelos cacheados, sorrindo, com um papel escrito nas costas: "Papai, a mamãe disse que o senhor mudou. Eu quero conhecer o senhor." E um bilhete: "Mário, não sei o que aconteceu com você, mas minha mãe falou que você tá frequentando uma igreja. Se for verdade, eu quero que você conheça a nossa filha. Ela pergunta por você todo dia. Não prometo nada, mas se você tiver mudado mesmo, pode vir. Ela merece ter um pai." Mário não conseguia parar de chorar. "Deus fez, irmão. Deus fez." Ele abraçou Mário, e os dois ficaram ali em silêncio, porque às vezes a gratidão não cabe em palavras. O anzol que não solta. Hoje Mário é cooperador da mocidade. Toda semana ele conta essa história para os jovens que chegam resmungando que não aguentam mais a igreja. Firma, irmão. O anzol não solta. Mesmo quando você acha que tá escapando, ele tá só te puxando para mais perto. E quando algum irmão mais velho reclama que a mocidade tá fria, ele responde: "Fria? Então acenda o fogo. Ora por eles. Chora por eles. Faz como minha mãe fez, como o irmão fez por mim. Dobra os joelhos e deixa Deus fazer o resto. Porque a obra que Deus começa, ele termina." E o anzol tá sempre lá. Firme. Glória ao nome santo do Senhor.